resolvido já, Vene Casagrande? Tudo resolvido. Tudo resolvido, muito bem. Quer dizer, mais ou menos tudo resolvido. Por quê? Tem coisa pra se resolver hoje. Você Tem coisa pra se resolver Tem. amanhã. É Entendeu? isso. Já falei, Pedrosa. E é coisa grande. Muito grande. Coisa grande. Eu já falei pra Se você jogasse. que você jogar depois na Libertadores é que nem a prova da autoescola tu fazer por último. É verdade. Aí o povo vai reprovando, vai aprovando, é pênalti, e perde pênalti, e é expulso, aí é São Paulo, é não sei o quê. Aí tu vai ver os amiguinhos passando. Você viu São Paulo Eu ontem? vi! Que Eu vi, que eu tô na esperança, entendeu? Eu tô na expectativa alta, porque eu sou uma torcedora São otimista. Paulo e Racing passaram ontem também. Mas se eu passar amanhã na prova da autoescola, eu vou pegar o São Paulo de novo. Cuidado. E você, Venê? Eu acho que você Pô, vai passar. delícia. Se Deus quiser. Vai dar um confronto bacana. Olha Botafogo e aí, São Venê, Paulo. e hoje é você. Contra o Internacional em Porto Alegre, esse jogo, oitavas da Libertadores. Você quer uma curiosidade? Daqui a pouco o Flavinic tá lá Em na Libertadores, o na- Flamengo nunca perdeu pro Internacional. Em 5 jogos. Esse vai ser o 6º jogo. Você quer uma curiosidade? Tudo na vida tem uma primeira. Não dessa vez. Quer outra curiosidade? Essa primeira vez nunca acontece numa quarta-feira à noite. Cuidado que eu já Isso é fui. invenção, tá, gente? Pelo amor Eu de já Deus. fui muito feliz em quarta. Fala, meus amigos! Ó, notícias de hoje do SBT Esporte Rio, Vene Casagrande, Fernandinha Maia aí, ó. Vamos que vamos, hein? Vamos saber das notícias aí, ó. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, nos ajude aí, ó, o Pedrosa aí, nos ajude a crescer esse canal, a continuar aí, hein? Ajuda muito! Vamos saber das notícias. Hoje tem jogo do Flamengo, 9h30 da noite contra o Internacional, agora pela Libertadores, hein? Vamos que vamos! Feira da noite. Sabe o que acontece? Eu adoro quando vocês começam a se engalfinhar. Quer apostar, Pedro? Não. Ah, tá. Eu aposto no meu ué. time. Eu só aposto no meu time. Meu time joga hoje. Hoje, Vene Casagrande. Qual a Daqui a pouco a enquete? gente vai falar do time do Pedrosa que joga hoje contra o Juventude. Olha aí, Saul e Pedro devem ser mantidos no time titular ou melhor manter o Alan e o Bruno Henrique? Prefiro o Saul e o Pedro. Tá vencendo, prefiro o BH e Alan, 12%. E aí, o que vocês acham? Você vota em quê, Vene? Bom, é porque só tem essas duas Coloca aqui nos oportunidades. comentários. Mas se eu pudesse montar o time do Flamengo, sabe como que eu montaria? Ó. Posso dar minha sugestão aqui? Se o Felipe Luiz estiver assistindo, mas quem sou eu? Sou apenas o comentarista. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Aí eu botaria Jorginho, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Esse seria o meu trio ofensivo. Então, não escolheria nem o Pedro, nem o Bruno Henrique. Gosta, Pedrosa? Eu acho Gostar que é forte, né? Não. A prova- Isso não quer dizer que eu acho que ele vai fazer isso, tá? Sim, é o que Mas você seria queria. o meu Aham. time. É um time muito forte, capaz de vencer qualquer rival aqui na América do Sul. Mas eu acho que ele vai na mística. Ele não vai deixar o Bruno Henrique no banco. Não vejo dessa forma, não vejo ele deixando o Bruno Henrique no banco, principalmente pelo Bruno Henrique ter sido o cara que decidiu a primeira partida. E ele gosta de jogo grande, então eu vejo essa possibilidade como pequena. Se for para sentar alguém no banco aí, seria o Luiz Araújo, talvez, pela meritocracia do que ele entende que está acontecendo. O Plata e o Samuel Lino jogam com mais frequência do que o Luiz Araújo. E com a Arrascaeta de volta, não tem como deixar o Arrascaeta fora. Falar nisso, você E eu também não acho que ele vai deixar o Alan no banco Você novamente. acha que não vai? Acho que não. Pelo fato do Alan ter sido poupado no último jogo e o Saul ter ficado 90 minutos, acho que não. O que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha em relação ao Pedro foi justamente ele ter tirado o Pedro muito cedo do jogo. Talvez ele fez isso, talvez controlar a minutagem. pensando numa possibilidade em colocar o Pedro. Não quer dizer que ele vá começar com o Pedro. Sim. Mas estamos falando, gente, assim, de verdade, essas 3 opções que a gente falou aqui agora, não seria nenhum absurdo. Isso mostra como o elenco do Flamengo é forte. Porque ele tem 3 grandes opções para escalar o time numa oitava de final de Libertadores contra o Internacional. O que ele fizer não vai ser nenhum absurdo e eu nem vou considerar um erro. Porque ele vai fazer em cima do estudo dele do Internacional. Lembrando que o Internacional vai ter que mudar a postura. Não pode ser um time reativo, porque precisa fazer o resultado. Se for um time reativo, o Flamengo abrir o placar nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, a gente sabe o que vai acontecer. O Beira-Rio, entre aspas, vai se tornar um caldeirão
contra os próprios jogadores do Casa Internacional. cheia hoje, Casa né? cheia, expectativa Lotado de já, recorde na temporada. Eles então... sabem jogar essa competição, o Inter é muito tradicional na Libertadores, Sim. né? E querendo ou não, é tudo ou nada para eles, né? Porque na Copa do Brasil já foram eliminados. O Campeonato Brasileiro está sendo essa decepção. Tem só a Libertadores. Sim. É tudo ou nada. Traduzindo, pra eles. se ferraram. Mas lembrando que se eles forem pro tudo, o risco é grande. Porque eu não vejo, assim, de verdade, você fazer gol no Flamengo hoje é extremamente complicado. Você vencer o jogo por 2 gols de diferença é mais complicado ainda. E tem um detalhe, você não pode tomar um gol. Se o Flamengo fizer um gol primeiro que o Internacional, aí já condiciona toda a partida. Pega aí, você tem os números do Bruno Henrique, não tem? Eu não Tem. sei, não tem aí? A gente fez Eu mandei marcha, no não grupo, fez? quer ver? Cadê? Fala comigo aí, alguém. Isso mostra Não sei. como Fala aí, o então. Bruno Henrique é decisivo, né? Bruno Henrique mata-mata de Libertadores pelo Flamengo. 21 jogos, 16 participações em gols, sendo 12 gols, 4 assistências e 2 títulos. 2019 e 2022. O Bruno Henrique é muito decisivo. Eu arrisco a dizer que ele é o jogador mais decisivo do Flamengo de 2019 para cá. Pedrosa. Concordo. Não tem como não concordar. Ele... Você até já acabou Exato, de dizer que né? começaria com ele. Cara, é impressionante, porque a sensação que eu tenho é que o Bruno Henrique ele não mede tamanho de jogo. Mas nesses jogos grandes ele aparece mais ainda. A força mental dele, como ele consegue aparecer, tanto nas características dele. Bola aérea, ele é um cara que durante a carreira dele, principalmente antes da lesão, era extremamente veloz pela ponta esquerda, então ele ganhava muitos jogos sozinho, que ele conseguia carregar o Flamengo muitas vezes. Quando o Flamengo estava tendo dificuldades, ele dava 1, 2, deixava alguém na cara do gol, ele conseguia fazer o gol, e ele mudou a característica dele pós-lesão. Não que ele não tenha mais velocidade, mas ele continua sendo um cara muito oportunista, que hoje muitas vezes joga de falso 9, joga de centroavante e continua ajudando o Flamengo. Então, o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores do século. Ele me lembra, nessa questão mental, o Luiz Henrique, do Botafogo. É uma questão de você não... Parece que para eles, todos os jogos são uma grande... eles desfrutam daquele momento ali. E quando o jogo é maior ainda, eles têm uma capacidade de decidir, porque é destemido. Sabe quando você não sente medo? Sabe quando você vê uma criança brincando num play que tem um monte de problema e a gente adulto, meu Deus, e a criança ela só tá se divertindo. É essa sensação que eu tenho dos dois, assim, que eles simplesmente desfrutam com o talento dos dois, eles conseguem imprimir o melhor futebol que eles têm. Agora, Vene Casagrande, o Flamengo fechou um patrocínio milionário com a Betano, né, uma casa de apostas esportivas. O maior contrato de patrocínio do Brasil e entrou para a lista dos 10 maiores patrocínios do mundo. É isso, Vene Casagrande? Exatamente. O Flamengo, em 40 meses, ou seja, até dezembro de 2028, vai receber quase 900 milhões de reais por esse patrocínio. Gente, a gente está falando de algo assim que é histórico, porque o que o Flamengo conseguiu fazer nessa negociação com essa casa de aposta é algo absurdo. É só para a gente ter um pouquinho de noção, o Flamengo é top 10 de patrocinador master no mundo. Está superando vários clubes da Europa. Então, acho que o Flamengo está mostrando para todo mundo a grandeza que está se tornando a marca do clube. E, de fato, tem que parabenizar todos os envolvidos da diretoria por essa negociação, porque não só o valor chama atenção, a forma de pagamento também, porque o Flamengo vai receber em uma vez só, nesse ano, 85 milhões de reais. É algo assustador, gente. Então, assim, isso mostra como o Flamengo está se tornando bem forte. E hoje a gente pôde ver em uma entrevista do BAP, a Flamengo TV, ele falando que quer fazer o Flamengo se tornar o Real Madrid do futebol sul-americano. Eu acho que o Flamengo tem potencial para isso. Já está conseguindo. Rapaz, porque a gente está falando de um contrato de 40 muito meses, é dinheiro. um contrato extremamente curto. Isso quer dizer o quê? Que daqui a 40 meses o Flamengo vai renegociar esse valor e a chance de conseguir um valor ainda maior é bem grande. Então, parabéns à diretoria do Flamengo. Isso aí é um marco histórico financeiramente falando. Porque esse Flamengo já estava forte, agora com essa quantidade de dinheiro vai ficar mais forte ainda. Agradecer também a coluna do Flaco, fez essa arte muito bonita aí. A gente está usando aqui, isso dá um trabalho danado, Sim, hein, sim. ô Vene? A gente está usando aqui no programa. Um beijo aí pra galera da coluna do Flaco. Daniel Dutra também, que fez a nossa outra arte. Agora, é isso que gira, ô Pedrosa, o dinheiro no futebol. Olha essas cifras. A gente está falando de 42 milhões de euros. Isso é dinheiro à pampa. Mas é um trabalho de mais de uma década, né, Fernanda? O Flamengo estruturado, eu acho que isso é uma coisa que aconteceu
lá com o próprio Eduardo Bandeira de Melo, e depois o Flamengo foi não só se ajustando dentro de campo, mas também fora de campo, construindo o CT, trazendo grandes jogadores, internacionalizando a sua marca. Você participar da Copa do Mundo de Clubes da forma como o Flamengo participou também é muito importante, e isso também tem a ver com a própria torcida do Flamengo, né? 40 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, 40 milhões de torcedores também que muitos vivem no Brasil. Qual marca não quer atrelar a sua identidade ao Flamengo? Isso faz muita diferença e o Flamengo, para mim, é um case de sucesso nesse quesito. Por exemplo, esse valor é tão grande, Fernandinho, porque se a gente pegar o segundo e o terceiro aqui do futebol brasileiro, que no caso Corinthians e Palmeiras, o Flamengo ainda continua com um valor superior. Somando Corinthians e Palmeiras em patrocínio master, não supera os valores que o Flamengo acabou de negociar com a marca Betano. Então o valor assim é astronômico, gente. A gente está falando de um contrato de 40 meses quase bilionário, quase 900 milhões de reais. Então, parabenizar a todos da diretoria que promoveram uma concorrência muito grande entre várias casas de apostas e a Betano acabou levando a melhor. E, ô Vene Casagrande, você disse o time que você desejaria hoje. E o time que você acha que o Felipe Luiz vai colocar? Que eu acho que o Felipe Luiz vai colocar Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu acho que ele não vai mudar a dupla de zaga. Eu, particularmente, vou achar errado se ele mudar a dupla de zaga nesse momento. Até porque, Fernandinha, por que eu acho isso? O Flamengo vai jogar hoje, depois só volta a jogar segunda contra o Vitória no Maracanã, depois só no outro domingo. Aí vem uma data FIFA. Ou seja, o Flamengo tem tempo suficiente para descansar os jogadores e até mesmo poupar quem tiver a necessidade. Mas vamos lá. Rossi, que eu acho que ele vai levar, hein? Não há informação. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho e Alan, serão os dois volantes da minha concepção. Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino. Eu tenho dúvidas no ataque. Mas eu acho que ele bota o Bruno Henrique. Eu acho que ele bota o Bruno Henrique pelo fato dele ter poupado o Bruno Henrique no final de semana. Então é mais ou menos o que o careca de HD falou, hein? É o que eu imagino, assim. Como é que tu vai tirar o cara que tem 16 e 21? 16 participações em gols. Gente, Sendo 12 gols. não tem como. Eu, se fosse Felipe Luiz, eu tiraria. Ah, é? É, também. Mas aí entra o Pedro, pô. Eu colocaria algum moleque da base. Ainda tem um fato, também. Pedrosa. Ainda tem um fato que isso Vocês precisa não ser querem o Campeonato mencionado. Brasileiro? Poupa hoje. Vamos lá. O Felipe Luiz dificilmente escala Arrascaeta e Pedro juntos, né? Mas ultimamente a gente tem visto mais, hein? Então, mas não é o que ele considera ideal, né? Sim, mas a gente tem visto. A gente não via nunca, né? Entrava um pra sair o outro. É, sim. Tá bom, Né? ele tem. Ou não, eu tô doida, ele tá né? sendo mais flexível. Mas o fato de ele dificilmente colocar Arrascaeta e Pedro juntos me faz crer que ele vai botar o Bruno Henrique. Ele ainda tem essa máxima, então, Vene? Ah, tem. Dá pra ver que tem. Nas atitudes tem. Nas escalações dá pra ver que ainda tem. E eu entendo, tá? Não é uma crítica ao Felipe Luiz, não. Eu entendo de verdade pelo estilo de jogo dele. Mas eu, Vene Casagrande, eu vou sempre escalar o Pedro no meu time. A gente tá falando de um jogador que entrega 30 gols numa temporada. Sei lá, eu ia dar um jeito de botar esse cara no meu time. A gente pede tanto um centroavante e a gente tem o Pedro, a gente olha o Pedro. Cara, o Pedro joga muita bola. É um centroavante nato, fazedor de gols. Eu ia dar um jeito de escalá-lo. Mas, assim, a gente está falando de um time do Flamengo que, repito, são várias opções e são opções excelentes. Quem vai ter que quebrar a cabeça para tentar parar o Flamengo é o Roger Machado. A tarefa dele é extremamente difícil. O que você acha que ele vai fazer hoje, Pedrosa? Cara, eu vou tentar me basear no último jogo, né? Por exemplo, no primeiro tempo o Flamengo fez um O primeiro último tempo... da Quarta-feira, Libertadores. Do Flamengo Internacional, da Libertadores. Libertadores. Quarta-feira. Brasileiro eu acho que não tem como usar como parâmetro porque não era o time titular do Internacional. No primeiro tempo, o Flamengo amassou o Internacional. Isso foi um jogo realmente perfeito do Flamengo naquele primeiro tempo. No segundo tempo, o Roger Machado mexeu. Ele povoou um pouco mais o meio-campo, já trouxe isso aqui, e ele conseguiu ser superior dentro do setor de meio-campo. O Flamengo não conseguia ficar com a bola. Claro que contava também com vários erros de passe do próprio Flamengo, tecnicamente errou muito naquele segundo tempo, mas o Roger Machado conseguiu, junto com o Alan Patrick, o próprio Alan Rodrigues, que é um volante do Internacional, o Thiago Maia e os pontas do Internacional, que depois entrou o Vitinho e depois entraram outros jogadores, mas o Ricardo Matias também fazia uma boa partida. O Internacional ganhou volume, não que tenha feito grandes oportunidades, mas ganhou volume e colocou o Flamengo nas cordas durante 25 minutos. Para essa partida, ele ainda vai ter a volta do Carboneiro, que eu não acredito que vai ser titular, mas que é uma peça extremamente perigosa para o segundo tempo. Então eu acho que ele não vai mexer no time em relação à estrutura, mas ele pode mexer nessa questão do meio-campo.
de trazer um pouco mais de povoar esse meio-campo e não deixar o Flamengo jogar por ali. Quando o Flamengo perde o meio-campo, por conta da questão física, que a gente já falou aqui, em relação ao Alan não ser um cara tão combatente, em relação, não sei se o Jorginho e o Saul vão jogar, mas eu não vejo também sendo meia muito combatente, muito físico, digamos assim. Eu acho que o Internacional pode ser perigoso se ele neutralizar o meio-campo. Muito bem. Sugestão de placar, não vamos? Fala, vamos daqui a pouco. Eu tô nessa. Eu sei. Eu quero saber, tem o placar da amizade e o da sinceridade. Vocês já vão falar. E também Flavinho Vinick, tá direto com a galera da Uruguaiana. Já a gente vai abrir esse telão, vai abrir essa janela linda. E vamos lá pra Uruguaiana com o Flavinho, que tá com a torcida. É suco de SBT, suco de TV aberta. Vamos mostrar o que a galera tá pensando pra esse confronto do Flamengo. Hoje tem Vasco também, hein? O Careca já vai ficar nervoso. Ou não, que ele tá feliz agora. Olha aqui, eu tenho uma notícia pra você. Na verdade, podemos ir pra Uruguaiana ou não? Podemos ir abrir a nossa janela? Hein? Sim ou não? Vamos lá. Ah, não vai não. Então vamos ver o que o povo tá votando. Saul e Pedro devem ser mantidos no time titular ou manter Alan e Bruno Henrique? Eles já votaram, você vota também. Prefiro Saul e Pedro. Vencendo, prefiro BH e o Alan. É Alan, né? Alan é o meu, o seu é Alan, sabia? Sabia. Coloca aqui nos comentários. Vene Casagrande. O que você acha? Placar da sinceridade hoje. O meu vai ser igual. Da amizade, Até porque da você sinceridade. é o seu melhor amigo, né? É isso. Tá bom. 2-0. 2-0? Eu acho que vai ser 2-0. Quer o roteiro do jogo? Ah, tem? Tem um quero. roteiro do jogo. Eu vou ligar lá pro Beira-Rio e dizer que não precisa nem fazer a partida, que o Vamos Vene já lá. decidiu. Nos primeiros 25 minutos, o Internacional vai pra cima do Sim, Flamengo, vai perfeito. tentar pressionar, vai tentar abrir o placar. E aí o Flamengo vai achar um bom contra-ataque e vai abrir o placar. Não quer falar quem, não? Arrascaeta, Tá, vou dar essa tá moral bom. pro Arrasca. Perfeito. Beleza? Aí vem, pressão, tal, mas vem o intervalo, 1-0 Flamengo. No segundo tempo, a mesma história. O Internacional vai pro tudo ou nada, vai tentar empatar, vai tentar virar para fazer 2-1 pelo menos levar pros pênaltis. Aí Mas você vai meter um gol aos 45, pode falar. Não, antes do 25 Antes. já faz o 2-0, a torcida internacional começa a vaiar, gritar. A torcida do Flamengo fazendo uma bonita festa lá, em minoria, obviamente, gritando olé, Beira-Rio é nossa casa, e pronto, 2-0 Flamengo. Parabéns, Vene Casagrande, Lucas E o Pedrosa. segundo vai ser do Plata. Boa! Você, Pedrosa, vou chamar o Vinique. A produção gravou isso aqui, né? Vai deixar guardado aí pra amanhã. Espero que a produção tenha gravado e não seja Flapress. Placar da sinceridade, 1-1. Opa. Flamengo passa. Placar da amizade, 2-1 Internacional. Eu gosto dessa amizade do Tu quer Pedrosa. emoção, pênalti, né? Pênalti. Justo. Aí seja o que Deus quiser. Bota na tela, Flavininho. Aí o Alan se bate. Vai, Flavinho. Fala isso não. O povo tá doido aqui. Ih, esse aqui tá nervoso, ó. Oi, Flavinho, boa tarde pra você. Me conta aí, que eu gosto do seu povo, eu gosto dessa galera boa. Fala, Fernanda, boa tarde pra você, pro Vene, pro Pedrosa, boa tarde pra todo mundo. A gente tá aqui, coração, centro do Rio, Mercadão Popular da Uruguaiana. Hoje é papo com os flamenguistas aqui, cheio de rubro-negro. O pessoal vai chegando, vai vendo a movimentação, vai se juntando aqui. Aí passou aqui agora um botafoguense. Eles aparecem. Aqui é assim, vale tudo. Aí já tá querendo falar, ih, olha só. O combinado hoje era para falar do Flamengo. O Botafoguense chega, mas a gente dá uma bola para ele também daqui a pouco, né? Vamos começar conversando com os flamenguistas, mas ele pode participar, pode ficar aqui no meio, junto aqui com a galera também, vai dar sua opinião. Olha só, os amigos que a gente geralmente encontra aqui sabem tudo de futebol, esses caras são especialistas também, assim como nossos grandes comentaristas. Meu amigo, o palpite para hoje, Flamengo Internacional, lembrando da vantagem, Flamengo joga pelo empate, mas me dá o seu palpite e a enquete do programa hoje, BH ou Pedro para começar jogando lá de centroavante? Boa tarde a todos. Então eu acredito muito no BH, né? Por causa do esquema de jogo que ele vai propor, que ele vai marcar em cima. E acredito num 2-0 hoje fácil. Eles vão ter que sair, vão tomar, não tem jeito. O time está bem montado, está todo mundo com o mesmo pensamento, então acredito numa vitória bem tranquila. E aí mesmo depois de marcar 2 gols contra o próprio Internacional, o Pedro não tem que começar jogando não, na sua opinião? Ou tem que ir com o BH? Tem que ir com o BH, né? O Pedro voltou daquela lesão, mas voltou bem. Voltou fazendo gol no Fluminense, fazendo gol no Inter. Pra mim, o Bruno Henrique tem que começar e no segundo tempo botar o Pedro pra ele poder finalizar o jogo. É isso mesmo, cara. O Pedro tá sem moral com a galera, então. O teu trio de ataque, forma aí teu trio de ataque. Começa então o centroavante, o BH, dá pros dois jogarem juntos, você conseguiria montar? Ou o Luiz Araújo, o teu trio de ataque?
Boa tarde a todos. Lino, Bruno Henrique e o Plata, porque o Bruno Henrique e o Plata vai ficar flutuando. E o Pedro pode entrar de repente nos 15 minutos finais. O Pedro é nosso atacante, mas pro jogo de hoje, o trio de ataque é esse aí. E teu palpite aí, o placar? 2-0. 2-0, o Flamengo leva com sobra. Outra questão aqui, o Saul é para começar jogando ao lado do Jorginho no meio de campo ou o Alan? E aí, Saul ou Alan? Cara, eu prefiro o Alan. É mesmo, cara? Não tá apostando no gringo, não? Não, eu prefiro o Alan. Entendeu? Eu prefiro o Alan. E eu acho que o Bruno Henrique tinha que jogar no segundo tempo, tinha que deixar o Pedro queixado. Ah, então você pensa diferente aqui da turma. Gosta do Pedro? Gosto do Pedro. Pedro é bom. Pedro tá vindo na fase boa aí, tá marcando todo jogo que ele tá vindo, tá marcando. Então eu acho que ele é merecedor de jogar esse jogo no primeiro tempo. Valeu, vamos respeitar todas as opiniões aqui. Na lateral direita, deve ir com o Varela, né? O Royal não foi muito bem no jogo. Acho que também não tá 100%. E aí vai de Varela na direita, parceiro. Vai muito pela polêmica do jogo, né? Dependendo do jogo, se for um jogo pra frente, Varela. Se for um jogo amarrado, Alexandre. E como é que você acha que vai ser o jogo, o teu placar? Dá a tua opinião aí. Primeiro tempo, jogo fechado, certo? Alexandre na lateral. Jogo fechado. Jogo pra frente, Varela. Entendi, rapaz. O Botafoguense tem palpite pra Flamengo aí? Só pra gente, antes de entregar, o Botafoguense falar também. E aí? Com certeza eu vou secar hoje, pô. 2-0 Inter. Bora, Fernandinha. Sou seu fã, Fogão! Incendeia a torcida do Fogão! Deixa o meu Botafoguense. Ô, Flavinho, protege ele. Deixa o meu Botafoguense ali. Um beijo pra ele. Obrigada, Flavinho. Vamos beber água. Flavinho, bebe água. 2 litros por dia, tá? A gente já volta. Não sai, não muda o canal, não. Ajuda a gente. Fica aí. SBT e aí, meus amigos, ó, ficamos com as notícias de hoje do SBT Esporte Rio. Dando os créditos aí já, né? E o que você acha? De quanto o Flamengo vai ganhar hoje, hein? Vamos torcer para ganhar, né? Nada de empate. Apesar do Flamengo ter ganhado aqui de 1-0, o empate é do Flamengo, né? Vamos torcer pro Flamengo ganhar, né? Fazer 2-0, até mesmo 2-1 Flamengo, tá bom, tá ótimo. O importante é vencer, vencer sempre. Vencer, vencer, vencer. Temos que vencer, hein? Galera, vou ficando por aqui, ó. Você ficou aí com as notícias. Deixa seu like, se inscreve no canal aí, ajuda a gente aí, ó. E amanhã, mais notícias do Mengão. Valeu! Tamo junto!